Graça e paz, sou o pastor Leonardo da Igreja Cristã Nova Aliança e estamos começando mais um culto da vitória. Hoje, culto da vitória. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus te abençoe, Rita. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Estamos começando, Wesley, o mês da superação. Hoje, palavra abençoada pelo pastor Jonatas Lima. Adriana, seja bem-vinda, minha amada esposa. Durante esse mês, estaremos ministrando sobre este assunto, o mês da superação, superando a ansiedade, o medo, o desespero, a angústia. Cida, saudade de você, amadinha. Pastor Jonatas também, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Meu Deus, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Já clica aí no aviãozinho e já chama os irmãos, amigos, familiares. Vamos espalhar essa live, gente. Convido o máximo de pessoas que você puder para participar dessa live hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixa eu já aproveitar aqui e chamar alguns irmãos também para participar aqui conosco. Já clica aí no aviãozinho e vai mandando, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa e precisa ser compartilhada. Então compartilha, eu estou mandando todos os meus convites aqui. Glória a Deus, marcando todo mundo aqui para participar desta live em nome de Jesus. Glória a Deus. Caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Iranete, saudades. Bem-vinda. Glória a Deus. Fernanda, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Wesley, Fran, vamos ficar até o final, hein? Todo mundo. Adriana Costa, minha irmã, Ieda, irmã abençoada. Cris, seja bem-vinda. Deus abençoe, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar, gente? Amém. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, apresentamos o culto dessa noite. Pai, cada vida, cada lar aqui representado seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o Teu pregador nessa noite. Abençoe cada lar e cada família. Que tudo ocorra na mais perfeita ordem, em nome de Jesus. Amém. Patrícia, seja bem-vinda. Eu quero compartilhar um texto com vocês em Isaías 35, que diz o seguinte: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá, como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron.
eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Olha o que nós estamos declarando durante esse mês. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Amém? Esse é o nosso papel. Qual é o seu papel? Qual é o seu propósito? Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Ou seja, supere. Tudo isso vai passar em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui um louvor e logo depois do louvor nós ouviremos a palavra do Senhor. Adore o nome do Senhor Jesus. Vai compartilhando a nossa live. Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu conseguir cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
Glória a Deus, aleluia. Não há outro como Jesus, Ele é único. Amém? Antes de passar para o pastor, eu quero comunicá-los que na quinta-feira, às 20 horas, nós teremos aí conosco o pastor Cristiano Furtado, vai estar pregando na quinta-feira, às 20 horas, e o pastor Ions no domingo, às 10 horas da manhã, domingo, Dia dos Pais. Eu estarei aqui ministrando a palavra do Senhor Jesus. E na próxima quinta-feira, olha, sem ser essa, na outra quinta-feira, o pastor Harbert vai estar ministrando aqui conosco a palavra do Senhor. Coloque na sua agenda, durante esse mês, o mês da superação. Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu chamar aqui o meu querido amigo, pastor Jonathan. Se eu conseguisse aqui chamar... Ah, tá. Meu pastor. Pai do Senhor, meu pastor. Pai do Senhor Jesus. Tudo bem? Oi, Luísa. E aí, meu pastor? Tudo bem, meu pastor? Tudo certo, graças a Deus. Só tenho que te agradecer de todo o meu coração por atender tão prontamente o nosso convite. Eu sei da sua correria diária, mas obrigado de coração. Eu tenho certeza que o senhor não ia querer ficar de fora desse tema tão importante. Não é campanha, é só um mês. Isso é importante. O mês da superação, né? É um mês para a gente proclamar aí que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Pastorzão, Amém. já oramos e está contigo aí a condução da mensagem. Amém, pastor. Mais uma vez, é dizer que, na verdade, eu é que sou muito grato de estar aqui com vocês. Para mim é uma honra muito grande. O senhor está sempre me convidando, né, para estar aqui contigo. Então, para mim, isso é mais uma demonstração de confiança, de que nós realmente somos amigos, né? Amém. Eu quero me convidar mais do que uma vez para pregar, com certeza tem que ser meu amigo, com certeza. Amém. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e eu espero poder abençoar os irmãos com uma palavra vinda do céu. E, como o senhor disse, né, o mês da superação, colocou alguns temas aí para a gente poder falar a respeito. E hoje eu queria falar a respeito de um tema que é muito recorrente, né, e principalmente por conta, e eu tenho certeza que foi por conta do momento que nós passamos, que o senhor propôs esse mês, né, juntamente aí com a sua equipe, porque a gente vem passando um momento em que as pessoas realmente estão tendo que superar desafios que talvez nunca tenham passado nas suas vidas, né? Então é importante a gente realmente passar por esses problemas e superá-los, né? Não simplesmente passar, deixar ser levado pela vida, né? Vamos dizer assim, a síndrome do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, de jeito nenhum. Nós somos também agentes do nosso futuro, então nós precisamos fazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, e dessa forma, com toda certeza, nós vamos sim viver a vontade de Deus. E viver a vontade de Deus é algo maravilhoso, porque é uma vontade boa, perfeita e agradável. Então não tem como ser simplesmente levado pela vida alguém que está vivendo essa vontade maravilhosa de Deus. Amém. Então quero só mais uma vez, né, pastor, dizer realmente muito obrigado por essa oportunidade e dizer aos irmãos que eu estou aqui com todo temor para trazer uma palavra que venha direto do céu para abençoar a vida dos meus irmãos. Valeu, meu pastor, vamos lá? Então vamos para a palavra do Senhor. Abra aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Vamos falar bem em cima mesmo do tema ansiedade, tá?
E como superar essa ansiedade, como vencer a ansiedade. Nós vamos falar aqui a respeito de 3 atitudes que o próprio texto vai nos dar, o texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. O próprio apóstolo Paulo falando a respeito de ansiedade, a respeito de não andar ansioso por coisa alguma. Então, eu queria tirar do próprio texto 3 lições ou 3 atitudes que a gente precisa ter para poder superar esses momentos de ansiedade que provavelmente a grande maioria da humanidade está passando nesse momento. A palavra do Senhor, ela tem solução para tudo. Não existe uma situação da vida em que a palavra de Deus não vai cobrir, né? E eu acho isso maravilhoso. Fica parecendo que o nosso Deus já sabia de tudo isso. E com toda certeza ele já sabia, sim. Então, é da própria palavra de Deus que nós devemos tirar aquilo que ele quer para nós nesses momentos ou em qualquer outro momento da nossa vida. Então vamos lá, Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6, nós vamos ler do 6 ao 9, tá? Vamos lá, diz assim, na minha versão, que hoje eu estou com a minha King James, viu, pastorzão? E ficou um entendimento ainda melhor aqui para a questão da linguagem aqui. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, o versículo 6 diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te pedir a iluminação do Teu Espírito Santo. E eu quero te pedir, Senhor, que todas as mentes agora, todos os nossos corações estejam completamente ligados no Senhor, para que possamos aprender, Senhor, de Ti. E que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa palavra, Deus, a um entendimento que faça sentido à nossa mente e ao nosso coração, para que a gente consiga colocar isso em prática, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, Paulo está falando a respeito de algo aqui que a ansiedade ele vai exatamente nesse tema. Paulo, no momento em que ele escreve a carta de Filipenses, ele está preso, né, em Roma, aguardando julgamento, e um irmão de Filipos, chamado Epafrodito, vai até a prisão visitar Paulo lá em Roma e levar também para ele uma coleta que ele fez, uma oferta que, segundo Paulo, fez toda a diferença, foi provisão de Deus, que ele realmente estava passando por necessidades. Então, naquele momento, ele recebe essa coleta, fica muito feliz, e ele escreve essa carta, e provavelmente ele entrega para Epafrodito, para que ele leve até os irmãos de Filipos. E Paulo vai falar a respeito de várias coisas na carta de Filipenses, essa carta é maravilhosa, mas nesse momento aqui, ele está falando especificamente a respeito de algo que a gente chama de o mal do século, né? No século passado a gente vinha falando que o mal do século agora é o estresse, né? Tem se usado pouco essa palavra agora, a gente tem usado muito mais ansiedade. E a ansiedade, depressão e ansiedade, foi até o Raul quem me explicou a diferença, né? Na depressão, às vezes a gente se preocupa muito com o que passou. E na ansiedade, a gente se preocupa demais com o que ainda está por vir, né? Então, talvez seja essa a diferença. Mas o que eu queria realmente falar é que a ansiedade, ela não é simplesmente o mal do século. Porque há 2000 anos atrás, Paulo já estava aconselhando os irmãos a respeito de não andarem ansiosos por coisa alguma. Então, a ansiedade, na verdade, ela aflige o coração e a mente do ser humano desde a queda. Desde o momento em que o homem perde a sua comunhão com Deus, o futuro passa a ser uma incógnita. E isso aflige o coração do homem.
não saber o que vai acontecer daqui um mês, não saber o que vai acontecer daqui uma semana, ou mesmo uma hora, um minuto, pode simplesmente destruir um coração. Um coração que talvez não esteja colocando no local correto as suas esperanças, ele vai ser atacado pelo futuro. Né? É realmente a preocupação. É você se ocupar, nem chegou, mas você já está ocupado com aquilo. A sua ocupação já está naquilo que ainda está no futuro. E a palavra ansiedade do grego é uma palavra que significa dividido. Nesse texto aqui, não andeis ansiosos, esse ansiosos seria a palavra dividido. E realmente uma pessoa que está ansiosa, que é ansiosa, ela está com seu coração e sua mente dividida, completamente dividida. Não fecha as contas, não batem, parece que nada dá certo, as coisas não se encaixam, e por isso a sua mente não consegue ter algum tipo de coesão. Então essa pessoa fica dividida e por isso os seus pensamentos não se organizam, né? A sua mente e o seu coração não conseguem ficar em paz. Mas o texto vai nos dizer para que a gente não viva ansioso, né? O versículo 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Alguns textos vão dizer por coisa alguma. E isso é muito abrangente, né? Um negócio assim, muito que pega muitas coisas. Não andar ansioso por coisa alguma, por nada. E eu gostaria de ser muito responsável ao falar a respeito disso, porque não é simples falar a respeito de ansiedade, né? A ansiedade, ela pode não ser uma simples preocupação com o que vai acontecer. Ela pode ser também uma doença. E no caso dessa doença chamada ansiedade, as pessoas precisam realmente procurar um médico, precisam procurar um especialista nisso, e não simplesmente ouvir um pastor, né, falando a respeito de uma ansiedade que é muito mais simples. Mas o que eu quero propor é que antes que a gente vá procurar um médico ou coisa do tipo, a gente faça alguns testes que a própria palavra de Deus nos manda fazer, para ver se a nossa ansiedade é uma simples falta de fé ou se ela realmente é uma doença. Tá? Então, nem tudo quando se trata de ansiedade é incredulidade. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Mas Paulo está dizendo assim, ó, não ande ansioso por coisa alguma. E como Paulo está dizendo isso no imperativo, isso passa a ser um mandamento. Ou seja, viver ansioso por alguma coisa passou a ser uma transgressão da vontade de Deus. Ou seja, passa a ser um pecado. Mas como eu disse, eu quero ser muito responsável ao falar disso. Então, não estou dizendo que qualquer tipo de ansiedade, qualquer coisa que te preocupe, faz com que você peque. Não é isso que eu quero dizer. Tá? A gente realmente tem preocupações com a vida e em certo grau a gente precisa ter preocupações, porque senão a gente fica descansado demais e o negócio não anda. Então, eu quero falar a respeito dessa ansiedade, mas eu quero também deixar os irmãos tranquilos a respeito de raciocinar, de pensar a respeito disso, porque não é qualquer tipo de ansiedade que é pecado. Mas a gente precisa evitar essa ansiedade, que é sim pecado, que é incredulidade, que é falta de confiança em Deus. E eu não gostaria que isso acontecesse com os meus irmãos, então nós vamos meditar na palavra de Deus. Como eu disse, eu vou citar aqui 3 atitudes que o próprio texto já deixa bem claro para a gente, que a gente precisa para que a gente não viva ansioso. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui, porque está escorregando aqui o celular. Aí, assim ficou melhor. Então vamos lá. A primeira está no primeiro versículo. Se a gente ler aqui o primeiro versículo, está dizendo, não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplicas com ações de graças. Então, a gente fica pensando assim, a oração é simplesmente o remédio para a ansiedade. Porque olha só o que o texto diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, ou pelo contrário, algumas versões vão estar mas, ou porém.
né? Que é o mesmo sentido, contudo, entretanto, todavia. Ou seja, faça o contrário. Ao invés de ficar ansioso, ore. É o que Paulo está dizendo. Ao invés de ficar ansioso, ore. De que forma? Faça conhecidas diante de Deus todas as suas necessidades. Como se Deus não soubesse aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. É lógico que Ele sabe, é evidente, todos nós sabemos disso. Agora, Deus quer escutar de você quais são as suas necessidades. Sabe aquele momento em que você está ali para explodir, que você precisa de um amigo, você tem que conversar a respeito daquilo? Muitas vezes, esse amigo te conhece tanto que ele sabe exatamente quais são as palavras que você vai dizer. É exatamente esse amigo que é o nosso Deus. Ele sabe exatamente as palavras que você vai dizer. Mas Ele quer escutar de você quais são as suas necessidades, quais são o que é aquilo que você precisa, as suas solicitações. Elas precisam ser declaradas na presença de Deus por meio de oração. Quando a gente fala de oração, a gente está falando daquela comunicação básica que nós temos com Deus. Todas as pessoas que se declaram crentes, todas as pessoas que creem no verdadeiro Deus, elas precisam orar. Isso é o básico do cristão. Então, nas nossas orações rotineiras, nós precisamos apresentar diante de Deus as nossas súplicas, as nossas necessidades. A segunda coisa que ele fala é pela súplica. A súplica aí já é algo mais intenso, é aquela necessidade urgente, é aquele negócio que você não está aguentando mais, que eu preciso realmente colocar para fora e alguém precisa me ajudar. É suplicar realmente ao nosso Deus. É colocar diante dele uma necessidade urgente, aquilo que você precisa. Eu passei por uma experiência, na verdade estou passando por uma experiência maravilhosa com Deus, onde eu coloquei diante dele uma necessidade mais do que urgente, uma coisa que eu já tinha tomado várias decisões que iriam me prejudicar de várias formas, e o Senhor chegou com uma provisão maravilhosa. Eu estou com o coração aqui explodindo de felicidade, agradecido mesmo a Deus, porque Deus usou alguém para me abençoar em algo que toda a minha família foi muito abençoada. Mas por quê? Por conta de um mérito meu, por conta de um mérito dessa pessoa que está sendo usada por Deus para me ajudar? De forma nenhuma. Porque o nosso Deus já nos deu a receita. A gente precisa colocar diante dele quais são as nossas necessidades. E dessa forma, ele vai nos suprir. Ele vai fazer com que o nosso coração descanse, que o nosso coração não tenha essa ansiedade. E a terceira coisa é com ações de graça. A gente precisa colocar as nossas necessidades diante de Deus, orando, com a nossa comunicação básica com o nosso Deus, aquilo que a gente faz todos os dias, suplicando, colocando diante dele as necessidades urgentes, aquilo que a gente precisa para agora. Senhor, eu preciso de um socorro, é aquele help que só o Senhor pode dar. Mas nós precisamos fazer tudo isso com atitudes de gratidão, relembrando tudo o que ele já fez. O povo de Israel era um povo que parecia que sofria de amnésia. Era um povo que passava por dificuldades, mas não conseguia olhar um pouco para trás, não era nem muito. Era só olhar um pouco para trás e ver que Deus tinha dado o devido socorro. E que esse Deus não mudou. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos entender que o nosso Deus não mudou. E o mesmo Deus que agiu por mim no passado, eu posso contar aqui várias bênçãos recebidas. Esse mesmo Deus é o Deus que está atento à nossa situação. Fica parecendo, pastor Leonardo, que Deus está alheio a essa pandemia, que Deus está alheio a uma situação ou outra específica. E a verdade é que Ele é o Deus desse universo. Ele é o Deus em que nada passa despercebido pelos seus olhos. Ele é o Deus que, a respeito da minha vida, da sua, meu pastor, e acredito que das pessoas que estão aqui conosco, Ele é Pai. E Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai bondoso. E nós que somos pais, mesmo com o coração corrompido, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. O nosso Deus, com toda certeza, Ele sabe das nossas necessidades. E Ele quer nos ajudar. Agora, tem uma fórmula para isso. Existe
existem pré-requisitos, existem coisas já pré-determinadas na própria palavra de Deus, dizendo como é que nós vamos alcançar o socorro de Deus, como é que o nosso coração vai ser guardado, como é que nós não vamos ter ansiedade por coisa alguma, orando, suplicando e agradecendo, reconhecendo o Deus que Ele é, o que Ele já fez por nós e que Ele é capaz de fazer. Então, o primeiro ponto é esse, oração. A gente precisa orar. Combater a ansiedade com oração. Não andem ansiosos. Pelo contrário, orem. Primeiro ponto. Segundo ponto. Aliás, antes de ir para o segundo ponto, vamos ler o versículo 7, só para falar a respeito dessa segurança do nosso Deus guardando o nosso coração. E a paz de Deus, versículo 7, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só que coisa interessante, pastor. Isso aqui é uma promessa. Primeiro, faça isso, ore. E a promessa que eu tenho é: a paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que existe uma promessa para aqueles que oram. Existe uma promessa para aqueles que colocam diante de Deus as suas necessidades. Existe uma promessa para quem agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas. Sabe o que é? A paz de Deus vai guardar a sua mente e o seu coração. Esse verbo guardar aqui é uma linguagem militar que Paulo está usando. Imagine aí, num quartel, sempre tem uma sentinela, bem na entrada. Ele está lá armado, está com um fuzil, e ninguém entra sem identificação. Por quê? Porque tem uma sentinela. Quando alguém vai adentrar o quartel, precisa se identificar para essa sentinela. E essa sentinela vai falar, pode entrar ou não. Você não está autorizado a entrar. O que ele está dizendo é que quando você ora, quando você suplica, quando você agradece a Deus, a paz de Deus vira a sentinela do seu coração e da sua mente. Ela fica lá na frente, assim, armado, e quando alguém vai entrar, ela pede a identificação. A paz de Deus fala bem assim, quem é você? Para entrar nessa mente, nesse coração. E aí, a ansiedade vai dizer, eu sou a ansiedade. E ele vai dizer, você não vai entrar aqui. Você não vai entrar nesse coração, você não vai entrar nessa mente. A paz de Deus, aquele sentimento de paz dentro do seu coração e dentro da sua mente, não vai permitir que a ansiedade entre, se você seguir esses passos. Orar, suplicar e agradecer ao Deus de paz. E eu gostaria de fazer uma pequena distinção aqui entre a paz de Deus e a paz com Deus. A paz com Deus está pressuposta no texto, porque ele está escrevendo para uma igreja. A paz com Deus é aquela quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo e agora nós não estamos mais em guerra com Deus. O nosso Deus nos perdoou e nos reaproximou dele. Então nós temos paz com Deus. Isso é um estado, não é um sentimento. Mas o que Paulo está dizendo aqui é a paz de Deus. E esse sim é aquele sentimento de paz que o teu coração e a tua mente descansam no Senhor quando você segue esses passos. Aleluia. Paulo está prometendo para nós que se nós, ao invés de ficarmos ansiosos, orarmos, suplicarmos e agradecermos ao nosso Deus por todas as bênçãos recebidas, esse sentimento de paz estará no nosso coração e na nossa mente. E o próprio Cristo Jesus, essa paz que é do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai guardar o nosso coração como um sentinela guarda a entrada de um quartel ou qualquer lugar que ele esteja. Amém? Amém. Então agora sim vamos para o segundo passo, que está no versículo 8. A segunda atitude que nós precisamos ter para que nós possamos vencer a ansiedade, superar a ansiedade, como é o tema proposto para nós. Vamos lá, versículo 8. Concluído, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Segundo passo, para que a gente possa superar a ansiedade, a gente precisa blindar os nossos pensamentos. A gente precisa ocupar a nossa mente com algo que venha de Deus, com algo que venha do alto.
Nesse momento tem muita gente ocupando a sua cabeça, ocupando a sua mente com coisas ruins. Principalmente nesse momento aqui, está todo mundo se enchendo de notícia ruim. Notícias ruins são... Agora a oferta está muito maior do que a procura, mas muito maior. Porque realmente são mais de 90 mil mortes, já está chegando em 95 mil mortes. Hoje de manhã eu tinha visto. Não sei se já até superou. E realmente é uma situação complicada. E o que eu estou dizendo para você? Para que você ignore a realidade? De forma nenhuma. Agora, para que eu vou encher o meu coração? Para que eu vou encher a minha mente com esse tipo de coisa, com esse tipo de conteúdo? Eu não preciso disso. O que eu preciso é encher o meu coração com coisas que venham do alto. Com coisas justas, amáveis, dignas de louvor. Se existe algo de excelente, se tem boa fama, é dessa forma que nós vamos superar a ansiedade, blindando os nossos pensamentos. E não precisa ignorar a realidade. O que a gente precisa fazer é saber que existe um Deus que está cuidando de todas as coisas e que tem colocado diante de nós coisas boas para que a gente ocupe a nossa mente. Então, eu não vou ir contra aquilo que Deus tem me dado de conteúdo para ir atrás daquilo que o mundo me dá de conteúdo. Né? Eu lembro até de algo que eu escutei há muitos anos atrás, que algumas pessoas iam para o culto e diziam bem assim: ah, não, o culto foi muito frio. O culto, esse culto está muito ruim, né? E aí o irmão uma vez estava dizendo isso, e a pessoa que me contou disse que a própria esposa falou bem assim: uai, mas tu passou a tarde todinha assistindo a banheira do Gugu e quer chegar aqui no culto e quer que o culto seja uma bênção? Tá entendendo? Então, se você ocupa a sua mente com coisas ruins e quer que os resultados sejam maravilhosos, isso não tem a mínima lógica. Então, para superar a ansiedade, nós precisamos encher a nossa cabeça, encher a nossa mente e o nosso coração de coisas boas, de coisas do alto. E aí, meu irmão, eu quero te dar um conselho, que é a coisa mais óbvia do mundo, mas que muita gente tem deixado de seguir. E por isso tem se dado mal, muito mal. Leia a palavra de Deus. O melhor conteúdo do mundo está aqui. A própria palavra de Deus. O próprio Deus falando com você, enchendo a sua mente de coisas boas. Você pode ter certeza que você vai superar qualquer ansiedade, qualquer pensamento que está perturbando o teu coração, com toda certeza. Como eu disse, não é fechar os olhos para a realidade, é encher a tua cabeça de coisas boas, coisas do alto. Terceiro ponto. Pastor, o tempo passa mesmo de verdade, né? Eu pensei que ia dar 20 minutos essa palavra, que acho que nós já estamos superando os 20 minutos aqui. Mas é o último ponto, terceiro ponto, versículo 9. Vamos lá. Diz assim: tudo que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Terceiro passo, praticar essa palavra. Não adianta simplesmente se encher dessa palavra, não adianta simplesmente orar, suplicar, agradecer, não adianta simplesmente encher a sua mente de coisas boas, justas, amáveis, de boa fama, se você não praticar essa palavra. Se você não praticar aquilo que você aprendeu, que você recebeu, que você ouviu, ou que você viu em um homem de Deus. Paulo está dizendo aqui o que você ouviu e o que você viu de mim. Eu não digo isso para vocês, não façam o que vocês... até o que ouviu, tudo bem, né? Porque eu tenho o cuidado de falar só aquilo que é a palavra de Deus e tentar deixar minhas opiniões de lado para que a própria palavra venha a edificar os meus irmãos. Mas Paulo tinha moral suficiente para dizer: o que você viu eu praticando, pratique também. Eu digo para você, aquilo que você aprendeu da palavra do Senhor, aquilo que você recebeu, aquilo que entrou no seu coração, aquilo que você ouviu e que você sabe que é bom, que veio realmente aqui da palavra do Senhor, e aquilo que você vê em grandes homens de Deus, pratica. É o que Paulo está dizendo. Isso praticai. Você precisa praticar aquilo que você aprendeu da palavra de Deus. Então, são os 3 passos. Primeiro, oração, com súplica, com agradecimento. O segundo passo, você precisa blindar os seus pensamentos, pensar naquilo que vem do alto. E o terceiro passo,
você precisa simplesmente praticar tudo que você aprendeu. Fazendo essas 3 coisas, você supera a ansiedade, você vence a ansiedade. E aí o que eu queria, até citei isso no início, o que eu queria dizer é, irmãos, nós sabemos que é um mal muito sério a ansiedade. É um mal muito sério. Então eu não quero tratar com uma simplicidade, como se eu estivesse desconsiderando o quanto isso é grave. Mas o que eu queria propor aos meus irmãos é, antes que você procure um médico por conta de ansiedade, faça um simples teste. Você tem orado ao Senhor? Isso é uma rotina na tua vida? As suas necessidades você tem colocado como súplica diante de Deus? Você tem realmente colocado diante de Deus as suas necessidades urgentes? Você tem reconhecido o quanto Ele é bom? Você tem feito isso com ações de graça? Você tem blindado a sua mente com coisas boas? Quanto tempo você passa em redes sociais? Quanto tempo você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você assiste uma pregação? É tanto conteúdo bom, meus irmãos. Agora faça uma comparação de quanto tempo você gasta com conteúdo ruim e quanto tempo você gasta com conteúdo bom. E o terceiro, você tem praticado a palavra de Deus? Reflita a respeito disso, se faça essas perguntas. E aí, depois de ter passado por tudo isso, se a resposta é não, faça um teste. Faça um teste, vou pegar aqui esse mês de agosto, que acabou de iniciar, e eu vou ler a palavra do Senhor todos os dias. Eu vou orar todos os dias. Eu vou fazer isso com seriedade. Eu vou fazer isso com consciência. Eu vou ver quais são as minhas necessidades e eu vou colocá-las diante de Deus. Vou conversar com Ele, como eu converso com um amigo, como eu desabafo com um amigo, e eu digo para Ele quais são as minhas necessidades urgentes. Eu vou olhar para dentro de mim e eu vou ver se eu realmente tenho praticado essa palavra. E a promessa que nós temos de Deus, a primeira promessa é: a paz de Deus vai guardar o seu coração. Essa é a primeira promessa. A promessa do versículo 9 é: e o Deus de paz estará convosco. A primeira promessa, a paz de Deus vai estar com você. A segunda, o próprio Deus da paz vai estar com você. Então, se a gente seguir esses passos, nós teremos em nós a paz de Deus e conosco estará o próprio Deus. Aquele que jamais perdeu uma batalha. Aquele que com toda certeza vai te ajudar a superar qualquer desafio. A ansiedade é um deles. Então, que você, junto com o teu Deus, tenha paz no seu coração. E esse Deus de paz esteja contigo para que você supere essa ansiedade, para que você supere todos os desafios propostos diante de você. Amém? Essa palavra é uma palavra de 2000 anos atrás em que Paulo via a necessidade de falar isso. E eu vejo essa necessidade agora também. Com toda essa situação, com tudo que temos passado, eu tenho certeza que se seguirmos esses passos, que foram propostos não por mim, mas pela própria palavra do Senhor, nós vamos superar qualquer um dos desafios. A ansiedade é um desses desafios que nós precisamos superar. E que você o supere em nome de Jesus. É o que eu quero para mim e é o que eu quero para você também. Amém? Obrigado, meu pastor. Amém, meu pastor. Graças a Deus pela a palavra ministrada. Esse texto lido, um texto que eu gosto muito. E nos meus ensinamentos, nos meus aconselhamentos, eu já está receitado, né? Como médico, já pensa já está ouvindo o paciente, né? E falando, aqui na mente dele, já sei o que eu vou receitar. Então, eu só espero concluir. E até a Adriana Nunes, como testemunho, ela disse que estava vivendo assim, estava uma ansiedade, ela mandou um testemunho recentemente. E nós, como pastores, né, procuramos receitar a palavra de Deus, que o risco de errar é zero. É nulo. Então, eu procuro agir dessa maneira. E eu falei para ela, olha, faz o seguinte, escreve, imprime, desenhe,
esse texto, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é respeitável, tudo que é de boa fama. Eu memorizei, pastor, porque quando eu me converti... Eu sou testemunha que eu já vi você falando várias vezes, pastor. Por causa do... Eu falava palavrão e eu falei, como é que eu vou substituir o palavrão, né, por algo... Eu não quero mais falar palavrão. Então, eu memorizei, eu coloquei esse... Eu pegava a Bíblia e colocava na minha cabeça. Aí eu ficava igual Paulo. Finalmente, Ronaldo, tudo que é verdadeiro. E, pastor, dá certo. Essas coisas. Sim, com dá certeza. certo, né? E tem 2 livros que é muito... Que é bem diferente, né? Bem as situações. O livro de Lamentação, ele foi escrito por Salomão no palácio. Livre, né? Um palácio que é uma coisa extraordinária, né? Que é o livro de Lamentações, e onde ele só lamenta, tudo é vaidade, tudo é tristeza, né? Sim. E um outro livro que é totalmente o oposto disso é o livro de Romanos, que é o livro do apóstolo Paulo, que ele escreveu, né, como as outras cartas de Paulo, na prisão, ou seja, totalmente diferente, em ambientes diferentes. Um ambiente que Paulo estava era um ambiente de depressão, de ansiedade, de angústia, de perdas. E você vê o livro de Filipenses, você acabou de ler, é só alegria. Alegrai-vos. É totalmente o contrário do Lamentações. Deveria ser Sim. o contrário, né? Mas não é um ambiente. Não é um ambiente onde estava sendo escrito, é a alma. Exatamente. O Wesley, ele colocou aqui, pastor, dizendo que ele tem ansiedade e medo. E é bom deixar claro, irmãos, que esses sentimentos é inerente ao ser humano. O pastor Jonatas muito bem colocou aqui que, e eu concordo com ele, tem situações que é de patologia, tem situações de ansiedade que é uma herança familiar, né? Que isso você já herdou, o seu pai é assim, a sua mãe é assim, o seu tio, alguém na sua família é assim. Então você não se tornou ansioso, né, pastor? Descobriu que é ansioso. Agora, tem cura, tem solução. E a primeira delas é: o problema é que o antes de tudo vem só depois, né, pastor? A gente vê as pessoas falando assim, rapaz, agora é só orar, quer dizer, aquilo que deveria ter... Era para ter orado no começo, né? No começo, né? Então não espere, pastor, eu sempre digo o seguinte, não espere o leite derramar, não espere o seu casamento chegar na UTI, nos procure, o pastor Jonatas está aí à disposição, é só você pegar lá no Instagram dele, pastor, olha, eu preciso de oração, preciso de ajuda. A questão, pastor, é que as pessoas sofrem de ansiedade, sofrem de medo, sofrem de depressão, e eu quero avisar para o Wesley. Wesley, você está no lugar certo. O lugar da sua cura não está aqui na live, mas esta live pode te ajudar a você a se libertar, substituindo o que você alimentou até o dia de hoje, né? Derrota, angústia, medo, pavor, substituindo por tudo posso naquele que me fortalece, substituindo sobre finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Quando você se alimenta dessas verdades, essas verdades farão sentido na sua vida. Uma vez, pastor, me questionaram por que eu chego tão cedo no trabalho, já que eu começo a trabalhar 8 horas. Eu falei, primeiro porque eu quero fazer o meu devocional, porque se eu for fazer em casa, aí eu vou me atrasar e não vai dar certo.
Então, já estando lá, o risco de me atrasar, né? Aí, mas você fica trancado numa sala sozinho. Aí eu falei assim, quem disse que eu estou sozinho? Então, quem disse que quando você está no quarto, você está sozinho, né, pastor? Você está De jeito com a nenhum. melhor companhia que você poderia estar. Verdade. E se você é capaz de desabafar com um amigo, você tem um amigo mais que amigo, infalível, para você se desabafar com ele. Então, É isso aí. você que está aqui, você que também tem esse sentimento que o Wesley disse, medo, ansiedade, olha, nós estamos aqui para te ajudar. Essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, vai ficar salva também lá no nosso canal no YouTube. É só você assistir, é só você rever, você vai se fortalecendo. Busque em oração, busque em Deus. Se você orar, se você buscar na palavra, e se você se alimentar de conteúdos como esse, a sua vida vai ter um novo significado. Por isso que nós declaramos que é o mês da superação. Supere os anos que você não leu a Bíblia. É uma superação muito agradável, né, pastor? Vai ser uma vitória. Olha, eu me superei, eu li a Bíblia. Olha que coisa, que testemunho tremendo é esse. Eu me superei, eu venci o medo. Por quê? Porque o amor lança fora todo medo. Pastor, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a Amém, sua pastor. família. Eu peço para que Deus nos prospere, para que nós possamos te abençoar em algum momento. A bênção vai chegar, sabe aquela bênção, pastor? Eu já estou sendo bastante abençoado aqui, meu querido. Mas se prepare. Amém. Para esse tipo de pressas mesmo, nós estamos sempre preparados. Glória a Deus. Amém. Sabe, aqui tem um hino muito engraçado que ele diz assim, olha, se o telefone tocar, porque só toca para 01 e chega, né? 01. Não vai. Quando o telefone tocar, pastor, pode ter certeza, vai ser uma bênção de Deus. Amém. Sabe, tem gente, pastor, que deixa o telefone distante, porque fica com medo, né? E principalmente nos tempos de hoje, né? Que está me ligando 11 horas, né? Parece que é uma notícia ruim. Não nutra isso. Comece a crer que as notícias boas, estou acompanhando aqui o relógio, as notícias vão chegar, as notícias extraordinárias vão chegar. Em meio à pandemia, o Senhor disse que Deus, parece que Deus estava, né, aquém da pandemia, né? Nós é que estamos, nós é que nos afastamos do nosso Deus e nós precisamos nos reconciliar com Ele em oração e praticando a palavra do Senhor, como foi muito bem pregado nessa noite. Vamos orar, pastor? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do Wesley, que pediu oração. Oramos pela vida do Zezé, aqui nesta live. Pedimos que o Senhor possa curar, restaurar. Pai, que todos os pensamentos negativos sejam substituídos por esses pensamentos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama. Se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso que ocupe os nossos pensamentos. Pai, nós oramos pedindo que a tua mão venha sobre cada lar e cada família. Que este mal, que não é deste século,
caia por terra a ansiedade, a depressão, o medo, o desespero, a dor, a angústia, caiam por terra todos esses sentimentos. E que a paz do Senhor, que excede tudo isso, todo pensamento, venha ocupar os nossos corações. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, possa nos guardar, trazer paz no nosso interior, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada família aqui, cada lar representado, cada pedido de oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meu pastor. Só agradecer mais uma vez, viu, meu pastor? Como é bom estar aqui com você, como é bom rever alguns irmãos dando um amém ali e conhecer novos irmãos também. Eu peço a Deus que os abençoe. Minha titia, sempre que ela me vê ao vivo, minha titia entra. Amém. Minha titia, te amo. Amém. Pastorzão, até o próximo mês. Amém. Tamo junto. Amém. Sempre que chamar, meu pastor, a gente está aqui pronto e feliz por poder aceitar o convite. Pastor, vai estar aqui conosco na próxima quinta-feira um pastor, amo muito, pastor Cristiano, e na outra quinta-feira o Harbert vai ministrar, o senhor conhece. Esse eu conheço. Tem um conhecimento bíblico apuradíssimo, e essa uma hora não vai ser suficiente. Com certeza. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo possa guardar a sua vida, a sua casa e a sua família. Que vocês tenham uma noite de paz, de descanso, no amor e na graça do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe Amém. a todos com uma boa noite de sono, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido pastor. Amém, pastorzão. Um abraço. Até uma próxima oportunidade. Tchau, gente. Até.